Dia 37, Êxodo 23, 14 até o 24, versículo 40. 3 vezes no ano celebre uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como eu já ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abib, porque é nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa de ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a madrugada seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tem preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu tenho ordenado, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu temor diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei as vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus, diante de vocês. Não os expulsarei diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse de toda a terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até os Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim e adotarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Deus disse a Moisés: Subam para junto do Senhor, você, Arão e Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá como ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos esses estatutos. Então o povo o respondeu com uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, sendo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram sacrifício ao Senhor e holocausto, e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para todo o povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e os aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés
Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel subiram o monte, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: Suba junto a mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine todo o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciões: Esperem aqui, até que eu volte para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. No sétimo dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no altar do monte. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, e todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Essa é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a esmola sacerdotal e para o peitoral, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio dele, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1 metro e de 10 de comprimento, 76 centímetros de largura e 76 centímetros de altura. Revista a arca com ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio delas. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe dei. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1 metro e de 10 de comprimento e 76 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para com o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloca o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 88 centímetros, e a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remaco de ouro ao redor da mesa. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos
e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para cabos, para que se possa carregar essa mesa. Faça esses cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que essa mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, as suas jarras, as suas taças, que serão oferecidas às libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Façam também um candelabro de ouro batido deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados de um candelabro, 3 para um lado e 3 para o outro lado. Numa haste haverá 3 cálices, como um formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saírem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 6 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Tenho cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a vocês no monte. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 51. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não se dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com ele som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês. Quando vierem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que você menos espera. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu devido tempo? Bem-aventurado aquele servo
a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Eu, Senhor, demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Dirá o Senhor daquele servo, em dia que não espera e a hora que não sabe. Então irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Salmos, capítulo 30, do versículo 1 ao 12. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu, Deus meu, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu furor dura para a vida inteira. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu disse, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizesse permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fique logo comigo. Por ti, ó Senhor, clamarei. Ao Senhor implorarei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e em compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Deus, Senhor meu, graças te darei para todo sempre. Provérbios capítulo 7, versículo 24 ao 27. Agora, meu filho, escuta o que eu lhe digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que em seu coração se desvie dos meus caminhos para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. E a casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Não esqueça de compartilhar e curtir. Vamos ler a Bíblia em 365 dias. Deus abençoe.